Pessoal, a partir de agora nossa aula está sendo gravada, vocês tendo ciência disso e permanecendo na aula, naturalmente concordam com essa gravação. Vou compartilhar aqui agora a tela. Vamos lá, pessoal, vou dar início aqui. Se tiver algum problema de áudio, compartilhamento, vocês podem me falar aqui, tá ok? Só um minuto, pessoal. Tá bom. Pessoal, desculpa aí, porque tocou a campainha aqui, achei melhor já atender rapidinho do que... Mas enfim, resolvi aqui. Vamos então dar continuidade. Hoje nós vamos começar um outro capítulo, né? Que é o capítulo de magnetismo. Nós vamos falar de magnetismo hoje e na próxima aula. Na próxima aula, a gente deve terminar o capítulo de magnetismo, que é o capítulo 28, e eu já devo passar os exercícios desse capítulo no final da próxima aula, porque fica um pouco apertado agora no final, né? Tá certinho dentro do cronograma. Acho que a gente está sempre naquela, né? Com a divergência de uma aula adiantada, uma aula atrasada, mas que a gente tem aquela margem da aula de exercício para regularizar, né? Caso aconteça algum imprevisto, mas aí no final eu não gosto muito de deixar defasar, que aí vai chegando no final do semestre, vocês têm muitas provas, tem exame especial, então eu gosto de fechar antes aí, direitinho, tá? A nossa prova está marcada para o dia 28 de junho, a segunda prova. Tem até, né, eu falei para vocês no dia do cronograma, tem marcado lá uma apresentação de trabalho, mas que provavelmente a avaliação vai ser só a prova mesmo e os exercícios dos capítulos, e provavelmente vai ser isso, tá? Acho que vai ficar assim mesmo. E aí a gente usa aquela, acho que tem uma ou duas aulas de apresentação de trabalho, a gente vai usar aqui para exercício, para conteúdo, para fechar o nosso cronograma aqui certinho, tudo bem? Vamos lá. Vocês já estão vendo aí minha tela? Professor, Oi. peguei um pouquinho atrasado, só peguei o finalzinho que você estava falando sobre o cronograma, né? Uhum. Mas e as notas? As notas das provas vocês já Não, tem, não tem? provas não. Eu tô tão doida. Nós estamos em física, né? Hoje é É física. física 2, é. As notas dos exercícios que a gente entregou. As notas dos exercícios eu vou liberar assim que eu conseguir, tá, Denise? Mas eu acho importante dar esse feedback. Esse final de semana, esse semestre eu me enrolei um pouco com essa questão aí pelas coisas que aconteceram, mas eu acho que não é tão relevante, porque como é exercício, né, um controle mais de entrega e vocês já têm a nota da prova, eu libero lá no sistema, não é uma parte tão significativa, né, da avaliação de vocês. Se a pessoa não for muito bem na prova, os Não, exercícios não, são significativos, né? não, você não entendeu. Eu não falei que não é significativo, eu falei proporcionalmente, entendeu? Sim, Vocês vão ter proporcionalmente. 70 pontos de prova, então, assim, Não, eu se concordo. você foi bem, você sabe a nota da sua prova, Ajuda muito se a gente souber usar claro, bem, claro.
Mas eu entendi que não deu para. Eu queria só saber se você tinha uma previsão mesmo. Quantos vocês já fizeram? Você sabe? Nossa, professor, Acho que esse final de semestre eu tô sabendo nem seis. meu nome mais. Não, tudo bem. Acho que vocês já fizeram 6 ou 7. Então tem entre 18 e 21 pontos aí. Quando eu falei da relevância, é só comparado à prova, tá? Mas não justifica, não. Eu vou. Infelizmente, algumas coisas ficam para o final de semestre mesmo, tá? Eu vou liberar para vocês, mas normalmente, como são listas de 3 pontos, funciona mais como um controle de entrega, né? Se você Sim, entregou completo, você fez, você vai ter os 3 pontos. É nesse sentido também, porque a prova depende muito de você acertar ou errar a sim. questão, né? Se eu, por exemplo, não corrigir a prova, você pode não ter noção nenhuma de quanto você tirou. Mas os exercícios você tem uma certa noção de acordo com o que você fez. Você concorda? Sim, mas e no caso de laboratório, então? Como é que fica? Laboratório Laboratório é mais apertado, né? É só laboratório laboratório. Laboratório a gente não vai discutir aqui, não. A gente sempre tem aberto muito para. Porque como os alunos, né, são. Muitos alunos são os mesmos, mas nem todos são. Então, quase toda aula a gente fala um pouquinho de laboratório, Não, eu mas, queria saber só mas é a uma mesma previsão. coisa. Mas vou Não liberar tô, assim que possível. tô querendo ficar falando aqui de laboratório, não tô falando assim, se você tem alguma previsão para essas correções, entendeu? A, a previsão é sempre a próxima aula, né? Mas agora eu vou cumprir. Tá chegando no final do semestre, eu vou ter que cumprir. Peço desculpa por vocês por essa Tudo bem. falha em questão de correção, tá? Eu tenho realmente eu não tenho problema com as aulas, com as atividades, né? De Uhum. elaboração, mas de corrigir, eu tenho um pouquinho de. Às vezes eu me enrolo um pouquinho, mas vou tentar dar esse retorno para vocês, tá bom? Desculpa aí mais uma vez. Sem problema. Obrigada, professor. Por nada, Denise. Pessoal, vamos lá. A gente vai começar hoje o capítulo de magnetismo, né? Então a gente terminou a parte de toda a parte de eletricidade, eletrostática e eletrodinâmica, e hoje a gente vai começar com magnetismo, né? E a gente vai ver que são, na verdade, o resto, né, do eletromagnetismo agora é magnetismo, campo criado por corrente, indução e indutância. A gente deve até aí, devemos ver mais 3 capítulos e que compreende, né, que fecha essa questão aí do eletromagnetismo. Então a gente vai começar aqui hoje com o conteúdo inicial, tá, de magnetismo, e aí a gente já vai começar a relacionar com a eletricidade, que eu vou falar na hora, mas de eletricidade e magnetismo vai virar o eletromagnetismo, e aí é uma coisa só, e é uma ciência bem bacana, a, esse conteúdo aí de eletromagnetismo, tá ok? Então a gente vai começar aqui o magnetismo. Quando fala em magnetismo, o que né, imediatamente a gente associa, né, a um ímã, não é isso? E do ímã a gente consegue perceber a força magnética. Então, historicamente, foi isso, né? Eles, a cidade, se não me engano, chamava Magnésia, onde eles descobriram ali as primeiras pedras, os primeiros minérios, né, imantados, e fizeram essa experiência, por isso que chama magnetismo. E a primeira coisa, né, antes de qualquer estudo, que você tem é a percepção física ali. E a percepção física que a gente vê, né, nos ímãs é uma força, né, que é de atração e repulsão. Então, rapidinho, fazendo uma analogia com a eletricidade, tá? Com a diferença que na eletricidade a gente tem polo positivo, polo negativo. Aqui no ímã a gente tem polos norte e polo sul. Daqui a pouco a gente vai aprender por que disso, né? Mas esses polos, né, essa força, eles perceberam
que essa força entre os ímãs, que nós sabemos que pode ser de atração e repulsão, ela, analogamente à eletricidade, onde cargas, eu tinha cargas, né, iguais ou cargas opostas ou cargas diferentes, aqui eu vou ter polos, e esses polos são polos norte e sul, norte e sul. Então, quando eu aproximo ímãs com polos de mesmo nome, né, eu tenho uma força de repulsão, ok? Quando eu aproximo polos de nomes diferentes, eu tenho uma força de atração, tá? Era assim com as cargas, né? Os iguais se repeliam e os diferentes se atraíam. Então, se eu aproximar norte com norte ou sul com sul, eu tenho uma força de repulsão, é quando eu não consigo ali, né, juntar os ímãs ali, deixar eles juntinhos ali, eu percebo essa repulsão, e de atração quando eu junto norte com sul ou sul com norte e vice-versa, tá ok? Uma diferença, então a gente pode anotar aí, ó, quem anota aqui, polos. Polos magnéticos de mesmo nome se repelem, de nomes diferentes se atraem. Eu prefiro falar nomes iguais ou diferentes do que opostos, né? Contrários. Eu não sei se algumas coisas é legal você definir como contrário, mas a ideia é essa aí. O que a gente tem de diferente aqui é que a gente tem uma coisa que chama inseparabilidade. Inseparabilidade dos polos. Ok? O que que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que eu não consigo, assim como eu tenho lá na eletricidade, que eu tenho uma carga positiva, né, e uma carga negativa isolada, aqui no magnetismo eu não consigo isolar um polo norte de um polo sul, tá? Então, se eu tenho um ímã aqui, ó, norte e sul, se eu quebrar esse ímã, tá? Ó, eu vou continuar tendo polo norte e sul, norte e sul. Se eu vier aqui quebrar novamente, eu vou ter norte, e sul, tá? Isso quer dizer que não existe monopolo magnético. Se eu pegar uma faísquinha de ímã ali, ele vai apresentar dois polos, né? Norte e sul. Então, tem, né, cientistas que ainda fazem estudos sobre isso, que pesquisa, que procura aí um monopolo magnético, mas não existe. Então, todo ímã ele é dipolo, tá ok? Eu lembro quando eu estava fazendo estágio, estava formando na faculdade, fiz estágio numa escola que chamava Sagrado Coração de Maria. Eu trabalhava no laboratório e eu montava a prática para os alunos. Para os alunos fazerem os experimentos da professora ia lá e eu dava sua aula de laboratório e tudo. E aí tinha um ímã desse em forma de barra e eu lembro que esse ímã, pouco antes da aula, esse ímã caiu e quebrou. Na hora eu olhei assim e falei, pô, ele quebrou, ele vai manter a polaridade aqui. Então isso aqui é norte, aqui é sul. Eu vou encostar ali, ele vai juntar, eles não vão nem perceber. Mas a hora que eu aproximava
esse ímã aqui, ele meio que virava, sabe? E não juntava do mesmo jeito. Eu falava, eu ia aproximando e virava com a tendência de se unir o contrário. Eu falei, meu Deus, o que que vai descobrir aqui alguma coisa interessante, né? Estava formando em física, opa, esse negócio está errado, mas na verdade é que, na verdade, eu peguei na hora lá um durex, né? Forcei ali a barra e colei o ímã para eles fazerem a prática, mas o que aconteceu é que era esse ímã aqui não tinha polaridade desse jeito norte e sul. A polaridade dele, né? Pegaram uma barra grande e cortaram o ímã aqui, ó, de forma que esse lado era norte e esse lado todo era sul. E aí, do jeito que ele quebrou, quando eu tentava juntar aqui, ó, aí eu estava juntando norte com norte, sul com sul. Então, por isso que ele girava, né? Mas, enfim, só um caso aqui da questão da manutenção dos polos, né? E uma Quando informação você importante. força ele a juntar, ele volta a polaridade antes? Se você forçar, Ele forçar não. mesmo. É o Thiago que tá falando, né? Isso. Ele não perde a polaridade, não. Como assim? No caso, se você forçasse para ele voltar à união, ele ia manter a mesma polaridade de antes? Ele manteve, ele não perdeu a polaridade. É porque é como se eu tivesse assim, ó. Imagino que é um ímã industrializado, naturalmente, né? Então eu tenho uma barra aqui grande que é um ímã que aqui é norte e aqui é sul. E aí eu venho aqui, ó, corto o meu ímã aqui, por exemplo, eu vou ter um ímãzinho aqui, ó, norte, sul. Mas se eu cortar uma barra aqui na horizontal, na verdade era só isso, ó. Aqui era norte e aqui era sul. Então, eu não separei esse ímã no sentido de separar os polos, né? Porque se eu venho aqui e separo esse ímã, ele vai ter, como eu falei, dois pequenos ímãs, mantendo o sentido das polaridades, ok? Mas esse ímã, ele era assim, ó. Esse lado norte e esse lado sul. Então, quando eu quebrei esse ímã, ele quebrou assim, ó. Ele não perdeu a polaridade. Então, ele ficou um ímã assim. Um pedaço aqui norte e sul, e o outro pedaço aqui norte e sul. E aí, quando eu aproximava, eu estava aproximando aqui norte com norte e sul com sul. Aí ele tendia a virar, mas eu forcei, e aí passei o durex ali, e ele ficou, né? Não era um ímã de uma força tão grande, mas ele não inverteu polaridade. É essa a sua Entendi. pergunta? Não, sim, entendi. É porque eu imaginei É que eu porque tinha. depois que ele quebrou ali, ele não junta naturalmente de novo. Esse aqui junta, ó. Desenhar um pouquinho maior aqui, né? Uma situação ideal, porque lógico quando quebra, não quebra perfeitinho, né? Mas aqui, ó, norte, sul. Se eu vir aqui quebrar esse ímã aqui, ó, em dois pedaços, desse jeito, ele vai juntar, porque aqui é sul e aqui é norte, não é isso? Então ele vai juntar naturalmente. Ele quebrou, mas na hora que eu encostar, ele vai se atrair e vai juntar. Só que o meu quebrou em outro sentido. É como se esse aqui tivesse quebrado assim, ó. Entendeu a diferença? Entendi, sim, agora entendi. Não, não... Mas enfim, não existe monopólio magnético. Uma coisa importante. Outra coisa importante que a gente tem que saber sobre magnetismo é sobre o campo magnético da Terra, tá? É... Quando os caras, né, descobriram ali os primeiros ímãs, eles descobriram também que sempre que um ímã podia girar livremente, o que é isso aqui? A Terra. Sempre que um ímã podia girar livremente, né? Pegava um ímã, pendurava ali numa cordinha, numa direção qualquer, ele girava
e parava aqui sempre na mesma direção, né? Então vinha aqui, punha um ímã, né, leve, claro, que tinha uma certa mobilidade, ou pendurado, ou apoiado, e ele podia girar livremente. Eu punho esse ímã aqui, né? Eu vou diferenciar a ponta aqui só para... Esse ímã girava e parava aqui na mesma direção. Que direção é essa? A direção norte-sul da Terra, né? Então, o que que os caras fizeram? Então, tem que sempre ele aponta para os polos da Terra, tá? E aí, pessoal, o que que os caras falam? Olha, o que atrai ímã, né? Eles já tinham feito aqui, né, no primeiro slide, os experimentos com a força magnética. O que atrai ímã é outro ímã, né? E eu já sei que um polo ali, né? Eu já adiantei ali que chama norte e sul, mas eles não sabiam, mas eles sabiam que sempre o mesmo lado que eu grifei ali, por exemplo, ó, apontava na mesma direção e o outro na direção sul. Uma direção norte, um na direção sul. Então, o que que eles começaram a associar? Olha, a Terra, né, se comporta também como um ímã, né? De alguma forma, o planeta se comporta como um ímã. Naturalmente, o que que eles fizeram? Deram nome para os polos do ímã. Então, polo norte de um ímã é aquele que quando o ímã pode girar livremente, da Terra, né? Pô, eu pego aqui um ímã, eu ponho ele, ele aponta sempre para lá, esse lado aqui. Põe em outra posição, esse lado sempre aponta para lá, e esse é o norte. Então, naturalmente, o lado que aponta para o norte, eu vou chamar de quê, pessoal? De norte, né? Se eu tenho uma ponta ali que sempre aponta para o norte, eu vou chamar ele de norte, né? Porque é a minha referência. O outro lado sempre aponta para o sul, eu vou chamar ele de sul, tá? Então, o lado que apontou para o norte, eles chamaram de polo norte, e o lado que apontou para o sul, eles chamaram de polo sul do ímã. Por isso que os ímãs têm polo norte e polo sul, ok? Então, o polo norte de um ímã é aquele que, quando o ímã pode girar livremente, aponta para o polo norte da Terra, e o polo sul, né, analogamente, é o que aponta para o sul. Com isso aí, naturalmente, o que os caras inventaram? A bússola, né? Só que tem um problema aí, né? Não sei se foi uma escolha muito feliz chamar os polos do ímã dos mesmos polos da Terra, porque na hora que você trata a Terra como um grande ímã, né? Já que a Terra é um grande ímã, já que ela tem um polo magnético, ó, se é ímã que atrai ímã, eu vou considerar tratar a Terra aqui como um grande ímã. E aí, pensando a Terra como um grande ímã agora, o lado que atrai o norte
do meu ímã, que é o polo norte da Terra, agora que ele tem, né, que eu vou tratar ele como um ímã, se ele atrai um norte, ele tem que ser um polo sul. Tranquilo? E o polo sul da Terra, que atrai o polo sul do ímã, sul não atrai sul, mas é o sul geográfico. Então quer dizer que lá onde eu chamei de sul geográfico, onde já era sul, onde o sul do meu ímã aponta, pô, esse sul do meu ímã aponta para lá, então lá tem que ser um norte magnético. Então, veja bem, ímã só tem polo magnético, então só falo norte-sul do ímã. A Terra, como eu usei o mesmo nome, agora eu tenho que falar norte geográfico ou norte magnético. E aí eu tenho essa discordância aí, tá? Então, o norte geográfico é o sul magnético. E o sul geográfico é o norte magnético. Tem uma certa defasagem aqui, está no eixo magnético, não coincide certinho, tem uns graus ali de defasagem, mas é isso. Então, eu posso aproximar que o polo norte da Terra é o polo sul do ímã Terra, tá? E o polo sul da Terra é o polo norte do ímã Terra. Tá claro? Tem alguns animais, a gente consegue fazer experimentos, né, que detectam o campo magnético da Terra em laboratório, mas tem alguns animais que têm sensores que conseguem identificar o campo magnético. Você tem bactérias no solo que se orientam, né, para saber o sentido que está indo de acordo com o campo magnético, para ir para baixo, para procurar nutriente, enfim, elas se movimentam de acordo com o campo magnético da Terra. Uma vez eu vi um experimento com pombo. Vocês sabem o que é pombo? Pombo correio, né? Algumas aves migratórias se orientam também pelo campo. Então, a ave que vai migrar para o sul no inverno, né, ou no verão, depende do hemisfério que essas aves estão, mas essas aves migratórias, muitas se orientam pelo campo magnético. Então, elas procuram ali a linha de campo, vou falar daqui a pouco, e vão na direção dessa linha, né? Para saber, porque, né, tem que ter alguma forma das aves, dos animais saberem se orientarem aí, se estão indo para o norte ou sul. E aí eu vi um experimento com o pombo-correio que é bem interessante, apesar de ser meio sacanagem, mas eles pegavam um pombo, né, levavam ele, tiravam ele do lugar que ele iria retornar, levavam para um lugar bem longe e filmavam a trajetória dele, né? Então ele meio que ia assim numa linha até meio que encontrar, se orientar pelo campo magnético e depois ia numa linha reta ali acompanhando a linha de campo. E aí depois eles pegavam esse pombo e amarravam um ímã pequenininho, claro, na cabeça dele. E ele ficava totalmente desorientado, ele não conseguia mais voltar para o destino porque o ímã interferia no campo da Terra. Olha que interessante, né? E já vi também o tubarão. Tubarão é diferenciado. O tubarão, a gente vai ver depois a questão de campo magnético, gerar campo elétrico e vice-versa, né? A variação de um gerar outro. E o tubarão, ele me parece que ele tem um sensor de campo elétrico, né? Naquelas coisas que ele tem ali na cabeça, mas a Terra não tem campo elétrico, tem campo magnético. Mas a variação de campo magnético gera campo elétrico. E aí, quando ele faz aquele movimento com a cabeça, ele está se movendo ali entre as linhas de campo e ele percebe essa variação do campo magnético, que é o campo elétrico que ele tem no sensor. Muito loucura isso. Mas enfim, vamos lá. É, Então a gente está falando de campo magnético, né? Vamos ver aí o vetor campo magnético, a gente vai representar pela letra B, tá? Já dá para ver que é uma grandeza vetorial, então vamos ver aqui o vetor B, tá?
que é o vetor campo magnético. O módulo de B é assim como, né, vamos fazer uma analogia aqui. O campo elétrico era, quando a gente definiu o campo, o que a gente definiu? Era força sobre carga, não era isso? Força elétrica sobre carga. O campo magnético B, ele vai ser definido por força magnética, então aqui eu vou chamar força elétrica, força magnética, tá? Sobre, e aí, pessoal, por definição, eu vou dividir por carga, daqui a pouco a gente vai ver por quê, mas por velocidade também, tá? O campo se relaciona com a carga e com velocidade, tá ok? E a unidade ali é o Tesla. Tranquilo? Deixa eu só... Não, deixa... Vamos nessa ordem mesmo. É porque eu falei de eletromagnetismo, não queria falar uma coisa antes, mas eu falo aqui no próximo slide, tá? Então, o que que os caras perceberam da força magnética, né? As relações da força magnética. Eles pegaram uma carga elétrica. Vou falar antes, só para fazer mais sentido. Deixa eu voltar aqui. Vou falar de uma experiência para vocês aqui. Que aí a gente já vai, vocês vão entender por que que a gente vai fazer essa relação. Isso. Ah, tá, é aqui. Então, vamos lá. Que é a experiência de Ørsted. Eu vou falar dessa experiência primeiro, porque ela é uma experiência que relaciona a eletricidade, é a primeira que relaciona a eletricidade e o magnetismo, né? Daí que vai vir um eletromagnetismo. E aí vocês vão entender melhor por que que quando eu definir o vetor campo magnético, eu vou trabalhar com carga e velocidade. Carga e velocidade é carga em movimento, e a gente sabe que carga em movimento é corrente elétrica, ok? Então, o que que é o experimento de Ørsted? O Ørsted estava trabalhando com um circuito aqui, né? Vou simplificar aqui. E essas coisas têm muitas falácias, né? Dizem que foi sem querer que ele descobriu. Muitos falam que ele já estava testando isso e tudo. Eu acredito que essas coisas assim, ao acaso, acontecem muito pouco, né? Realmente ao acaso. Porque você tem uma bússola próxima a um circuito, na posição correta, não sei se né, se teria toda essa coincidência, mas enfim. Eu tenho um circuito aqui com uma chave C aqui, tá? E tinha uma bússola aqui próximo ao circuito, ok? Então isso é uma agulha magnética. E aí o que que aconteceu? Ele percebeu que quando essa chave
era fechada, ou seja, quando passava corrente no circuito, né? Quando passava uma corrente I, essa bússola mudava a orientação, ok? Então, isso aqui estava relacionando a eletricidade com o magnetismo, né? Daí que vem a palavra elétron. Eletromagnetismo, né? Até então só era observado força magnética entre dois componentes magnéticos, entre dois ímãs, né? No caso. E ele conseguiu interferir num componente magnético através de uma corrente elétrica. Então, os caras começaram a perceber que o magnetismo tinha uma relação com a eletricidade. Eu conseguia obter magnetismo através da eletricidade, né? A gente vai ver daqui a pouco que corrente elétrica gera, vou pôr assim por enquanto, efeitos Peraí que tá errado. Efeitos magnéticos, né? A gente vai ver que ela gera campo magnético, mas por enquanto vou deixar efeitos, porque a gente não aprendeu ainda. Tá ok? Então a experiência de Ørsted é isso. Ela é uma experiência onde ele demonstrou que eu conseguia interferir em outro ímã, né, numa agulha magnética, utilizando corrente elétrica. Como que isso é feito, como que a gente qualifica e quantifica isso, a gente vai ver também mais para frente. Mas só para vocês entenderem por que que aqui eu defini a definição de campo magnético, ela ela utiliza carga elétrica, tá ok? Mas enfim, o que que é isso aí, né? Vamos pensar agora num experimento, vamos pensar na prática. Eu tenho um campo magnético, eu jogo, porque eu consigo, né? Eu falei para vocês o que é palpável, o que eu consigo medir, o que eu consigo perceber é a força. Então, se eu pego uma carga elétrica e jogo dentro de um campo magnético, eu percebo uma força elétrica e percebo que essa força é diretamente proporcional à carga que eu joguei ali naquele campo. Quanto maior a carga, maior a força. E eu percebi também que essa força dependia da velocidade de maneira diretamente proporcional. A força era tão maior quanto maior fosse a carga, mas também tão maior quanto maior fosse a velocidade. E aí uma forma da gente pensar nessa definição é que a força é diretamente proporcional ao produto da carga pela velocidade, ok? E para essa relação de proporção virar uma relação de igualdade, a gente sabe que a gente precisa de uma constante. Essa constante é o que eles chamaram de campo magnético. Então, eu tenho também essa equação aqui, tá? Porém, tem uma especificidade aí nas relações entre essas grandezas, é que a força magnética, ela é perpendicular à velocidade e perpendicular ao campo, tá? Experimentalmente, os caras verificaram isso. São três coisas perpendiculares entre si. Então, se eu tenho um campo magnético e eu jogo uma carga ali,
né, dentro desse campo, com uma velocidade v, para força existir, essa velocidade v tem que ser perpendicular às linhas de campo. Tá ok? E essa força que vai aparecer vai ser perpendicular à velocidade e perpendicular ao campo. Como que é essa questão de três coisas perpendiculares? Três coisas perpendiculares é um sistema dextrogira aqui, né? Uma coisa assim, né? Uma quina de parede, né? Ela tem três coisas assim perpendiculares entre si, tá? Mas para a força existir, ela já tem que ser perpendicular a B. E aí, vocês já devem ter visto essa equação como F igual a B, QV vezes seno de θ, onde θ é o ângulo entre V e B. Ok? E aí a gente pode representar também como produto vetorial. E aí, vetorialmente, F é igual, carga é constante, né? Não é, é uma grandeza escalar, Q que multiplica V, VEC, B, ok? Produto vetorial da velocidade, entre a velocidade e o campo. E aí vocês lembram do produto vetorial, eu vou do vetor, de um vetor para o outro, do primeiro para o segundo, porque a ordem interessa, né? Não é comutativo, pelo menor ângulo entre eles. Então eu tenho dois vetores aqui, eu vou assim, e o meu vetor resultante ele é perpendicular aos dois. Não é isso? Meu polegar aqui indica o sentido do meu vetor, tá? Então vamos lá. Eu dei o módulo, a direção, módulo, a direção de B, a direção do vetor B, tá? É ou eles são perpendiculares, né? Então, se você saber na força, F é perpendicular a V e B. A direção não importa muito para a gente, tem mais o sentido. E o sentido de B na verdade, eu estou definindo aqui pela. Eu dei a equação da força, né? Esse é o módulo. Não, o módulo da força. Ah, tá. Eu dei o módulo de B em cima. Tá? O sentido de B é dado pela regra do tapa. Aí tem várias formas de vocês fazerem, né? Não sei se vocês já. Claro que pelo produto vetorial, isso aqui é uma regrinha para facilitar, né, pessoal? Mas quando você faz o produto vetorial entre V e B, ou entre F e V, né, não interessa, os três são perpendiculares entre si. Quando você faz esse produto vetorial te dá o sentido do vetor resultante, tá? Obviamente. Mas tem a regra do tapa. A regra do tapa que a gente aprende lá no ensino médio é aquela que você coloca o polegar no sentido da velocidade da carga, abre a mão com os outros dedos no sentido do campo, e aí, se a carga é positiva, o sentido da força é o sentido de um tapa dado com a palma da mão. Se a carga é negativa, o sentido da força é o sentido de uma força dada com um tapa dado com as costas da mão, tá? Vocês querem que anote a regra do tapa aqui?
Vocês conseguem definir o sentido aí dessas três coisas perpendiculares. Uma mão aberta, ó, polegar, um representa. É igual uma equação de três incógnitas, né? Ó, o polegar representa a velocidade, esses dedos o campo, e aí a palma da mão é a força. Então, três coisas perpendiculares. No caso da carga positiva, no caso da carga negativa, é as costas da mão. Dá na mesma, porque é a mesma direção. Para a força só muda o sentido. Tá? Vou anotar aqui. Coloque polegar só escrever desenhando assim é meio difícil. Vocês não entenderem alguma coisa, se eu escrever alguma coisa errada, aí, por favor, me avisa que eu corrijo na hora. Mas, é isso. Vamos fazer um- só fazer mais uma anotação aqui. Como é a força, isso é importante. Ela é sempre perpendicular a V e B, vírgula. Ela não pode alterar o valor da velocidade. Ok? O valor da velocidade da partícula, ou da carga. Ok? É, se ela não altera a velocidade, a massa naturalmente, ela não altera a energia cinética.
Ela altera o que então? O que que uma força perpendicular altera? Apenas a direção. Deixa eu melhorar aqui, né? Vou pôr assim. Altera apenas a direção da velocidade. Qual que é, lembrando lá de Física 1, qual que é a força que altera a direção, pessoal, de uma velocidade, a direção de um movimento e não altera o modo, é a força centrípeta, né? Isso quer dizer que a força magnética atua numa carga em movimento como força centrípeta, ok? Então eu vou dar um exemplo aqui primeiro de. Vou fazer aqui primeiro assim, eu vou falar rapidinho de linhas de campo e depois a gente vou dar uns exemplos aí de como definir a direção e o sentido dessa força, tá? Porque a gente vai usar essas linhas aqui para fazer a regra do tapa, tá? As linhas são mesmo esquema, pessoal, do das cargas, né? Elas saem do norte e entram no sul. Essa convenção é importante. Saem do norte e entram no sul. Então, a representação, o modelo aqui de linhas de campo é esse aqui. O que vocês têm que saber? Que as linhas saem do norte e entram no sul. Normalmente elas são representadas assim, mas essas linhas são contínuas, tá? Dentro do ímã, aí é o contrário, elas vão do sul para o norte, né? São linhas fechadas. Mas todo ímã, né? Eu não tenho aquele que é divergente ou convergente, porque não existe monopolo. Mas se eu aproximar dois ímãs aqui, por exemplo, ó, se eu aproximar um polo norte com norte, essas linhas vão, ó, se repelir. Ficou ruimzinho isso. Essas linhas vão apresentar aqui, ó, uma repulsão, né? Sempre saindo dos dois lados. O sul, mesma coisa, eu vou ter repulsão igual eu tinha, né? Se eu aproximar um sul com um norte, as linhas não saem do norte e entram no sul, eu vou ter aqui, o que é isso aqui, dessa forma? Um campo magnético uniforme, né? Todo ímã eu vou ter isso aí. Se eu tenho norte e sul, se eu tiver um ímã em forma de U, um ímã em forma de disco, de circunferência, né? Ele vai ter que ter um polo norte e um polo sul. Então, sei lá, um ímã de alto-falante, eu posso ter aqui, né? Forma de bolacha aqui, ó. Pode ser que a parte de fora é norte, a de dentro sul, né? Pode ser que seja um lado, uma face norte, uma face sul. Mas, enfim, o que a gente tem que saber dessas linhas aí? Que elas são contínuas. A direção de B em um ponto é a direção da reta tangente à linha de campo nesse ponto.
ok? Então, o que que isso quer dizer? Ó, vamos pegar essas linhas aqui. Nesse ponto, para onde está o campo magnético? Tangente aqui, ó, B. Mas nesse ponto aqui, para onde está o campo? Tá para cá, o campo B. Né? Nesse ponto aqui, tá para cá. Né? Aqui dentro vai estar sempre o B apontando do norte para o sul, então ali eu vou ter um campo uniforme, tá? E a intensidade de B é diretamente proporcional à densidade das linhas, né? Densidade das linhas de campo. Então, se eu estou pertinho de um polo, né? Se eu pegar, por exemplo, uma unidade de área aqui e colocar nesse ponto, eu vou ter algumas linhas atravessando essa área. Se eu pegar a mesma área e colocar nesse ponto, eu vou ter mais linhas atravessando, né? Quer dizer, então, que a densidade de linhas é maior ali próximo aos polos, por exemplo. Quer dizer que o campo ali é mais forte, ele é mais intenso. Ok, pessoal? Vamos lá. Então, vamos falar aqui, vamos dar... Só completar essa água aqui, pessoal. 30 segundos, tá? O que aconteceu comigo? Voltando aqui, pessoal. Então, boa noite do Gilson aqui. Gilson, o bicho tá pegando, hein, velho? Gilson tá virando até blogueiro no Instagram. Pessoal, vamos lá. A gente parou. Ah, tá. Falei que ia dar exemplos da regra do tapa, né? Então, como que eu vou desenhar, né, primeiramente, três coisas perpendiculares? Eu vou desenhar o vetor no plano, né? Eu consigo desenhar dois, né? Dois vetores formam um plano. E o terceiro vetor, para eu não precisar, né, desenhar, não ficar, né, complicado aqui de eu precisar imaginar isso aqui em três dimensões, eu desenho o vetor entrando no plano e saindo do plano.
eu vou representar entrando como um X e vetor saindo do plano como uma bolinha, tá? Então, quando o vetor for um X, acho que vocês já sabem isso, quer dizer que ele está entrando no plano do papel, no plano aí do seu caderno, representado por um X. Se o vetor, se a setinha está saindo, ela é representada por uma bolinha, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Campo, vou representar aqui, ó, as linhas de campo B, entrando. Não, eu vou ocupar muito espaço aqui no meu slide, eu não vou escrever isso aqui não. Até porque não precisa ser as linhas de campo. Vou representar aqui algumas linhas de campo entrando aqui no plano. Então, ó, xizinho, isso aqui é o B, quer dizer que eu tenho as linhas de campo ali, estão atravessando aí a tela de vocês, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, uma velocidade V, uma carga positiva, uma velocidade V para a direita. Vamos lá, vamos fazer a regra do tapa. Pode fazer aí, tá, gente, na casa de vocês. Polegar no sentido da velocidade, então tá para a direita. O campo está entrando no plano, então eu abro minha mão com esses dedos entrando no plano. E aí eu observo como a carga é positiva, a força está para cima, porque é um tapa dado com a palma da mão. Então a força que vai atuar nessa carga, ó, está aqui. A força F, ok? E aí qual que é o movimento que ela faz, a trajetória? Aí vocês vão lembrar rapidinho aqui, ó, quando tem duas grandezas que variam uniformemente, né, por exemplo, no movimento uniforme, distância e velocidade, o gráfico é uma reta, né? Não, perdão, distância e tempo, né? O gráfico é uma reta que a inclinação me dá a velocidade. Mas no movimento variado, por exemplo, ó, eu tenho aqui tempo e distância, né? Se a distância, a velocidade está aumentando, por exemplo, a distância, esse movimento tem uma aceleração, já é uma coisa assim, né? No sentido da coisa que varia. Então, olha aqui, como a força está para cima, eu teria essa trajetória. Nesse caso aqui, ó, uma carga negativa com uma velocidade V para baixo. Você vai pôr o polegar para baixo, o campo entrando, como é negativo, as costas da mão. Então a força vai estar para cá. Qual que vai ser o movimento? Vai crescer no sentido da força. Vai ser esse aqui. Tá bom? Então, ó, vamos pegar um campo agora aqui. Representando aqui, ó, B pelas bolinhas. Então, essas bolinhas indicam que o campo está saindo do plano. Ok? Se eu pegar agora aqui ó, uma carga negativa, com uma velocidade V para cá, como é que eu faço a regra do tapa? Velocidade para a esquerda, esses dedos têm que estar na direção do vetor. O vetor está saindo, então está para cá, né? Se for positivo, para cima, palma da mão, negativo, costas da mão. Está aqui a força. A trajetória vai ser essa aqui, tá? Ó, carga positiva, velocidade V para cá. Vamos lá, velocidade, campo saindo, força para baixo. Eu vou ter essa trajetória aqui, tá? Lembrando, pessoal, que eu tenho uma equação, igual eu falei para vocês. Eu tenho
Vamos pensar sempre agora na carga positiva. Velocidade, campo e força. Eu estou dando um exemplo aqui de descobrir a força. Mas eu posso falar para vocês assim, ó, né? No final você vai estar com a mão aberta e vai ter três coisas perpendiculares. Se eu falar assim, a velocidade está para a direita e a força está para cima, o que representa a força? A palma da minha mão. Eu te dei a velocidade e a força para cima, eu descobri que o campo vai ter que estar aqui entrando no plano. Se eu falar assim, olha, o campo está para cima e a força está para baixo. Ó, o campo está para cima, são esses dedos. E a força está para frente aqui. Para onde que vai estar a minha velocidade? Vai estar para a esquerda. Né? Se a força estivesse para trás, ou, né, a carga positiva teria que ser velocidade para a direita, ou a carga teria que ser negativa. Tá claro? Isso é muito importante, porque a gente vai ver agora movimento circular em um campo magnético, tá? Então vamos lá, olha só. Esse aí já está pronto, porque achei que podia ter dificuldade de desenhar, ia dar o exemplo antes, como a gente fez, e vamos falar agora do movimento circular. Por que é movimento circular? Quantas horas? 8h12? Deixa eu fazer rapidinho aqui para vocês. Pra iluminar quem quiser amar, uma vez por minuto. Só para vocês entenderem aqui, passo a passo. Fazer com cada hidrográfica. Então, eu vou pegar aqui uma carga positiva, tá? Uma velocidade V para a direita, aqui dentro do campo. Fazendo a regra do tapa, ó, velocidade para a direita, x o campo entrando, a força vai estar para cima. Ó. Força está para cima, a gente sabe que essa carga vai fazer essa trajetória aqui. Quando ela chega, lógico que se é passo a passo, eu vou pegar só uns momentos específicos, mas acontece o tempo inteiro. Quando chegar aqui, agora minha velocidade está para cá, né? Se minha velocidade agora está para cima, o campo entrando, minha força vai estar para onde? Para a esquerda. Ó. Ok? E aí, qual que é o movimento que ela faz? É esse aqui. Chegou aqui, para onde está minha velocidade? Sempre tangente à trajetória, já sabemos disso. Ó. Velocidade agora está para cá, V. Velocidade para a esquerda, campo entrando, força, palma da mão para baixo. Ó. E aí ela vai fazer isso aqui. Velocidade agora para cá, força pela regra do tapa para cá. Ela vai terminar aqui o movimento circular. Aqui é o centro. E essa força está apontando para o centro. Lembra que eu falei para vocês que a força magnética fazia o papel de força centrípeta? Então, quando eu lanço uma carga num campo magnético, né? Ela entra e depois ela até começa a fazer um movimento circular lá dentro, ok? Então, da mesma forma aconteceria aqui ao lado, nesse outro campo. Seja a carga positiva ou negativa, antes eu desenhei só o primeiro movimento, mas se ela continuar dentro do campo, esse campo continuar atuando perpendicularmente, ela vai descrever o movimento circular lá dentro. Tá ok? E aí, pessoal? Como eu falei para vocês, ó, a força magnética faz o papel de força centrípeta. A força magnética é o quê? BQV. A força centrípeta, né, vou anotar aqui, ó, força magnética é BQV seno de θ. Mas isso aqui não vai contar, porque a gente já viu que nesse caso vai estar perpendicular, então ela é BQV.
E a força centrípeta, a gente viu que é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, eu corto essa velocidade desse lado com esse quadrado, isola um raio, tem que o raio, eu consigo calcular o raio da trajetória, fazendo massa vezes velocidade, dividido por campo vezes carga. Então, a gente vai ver que eu consigo calcular algumas coisas aí, né? E algumas grandezas aí do movimento circular, que é o período, que é 2πr sobre v, né? O 2πr é a distância de um comprimento, distância sobre velocidade é o tempo, então é o tempo de uma volta. Aí eu ponho 2π sobre v e substituo pelo raio, né? Que é mv sobre bq. Corto as velocidades, eu tenho que o período vai ser 2πm sobre bq, ou seja, não depende da velocidade da carga, né? O tempo que ele vai dar uma volta depende da massa, do campo e da carga apenas. Frequência é o inverso do período, então é bq sobre 2πm. Frequência angular, ou velocidade angular ômega, 2πf, então é 2π vezes bq sobre 2πm, corto 2π. Velocidade angular é bq sobre m, então são essas grandezas aí que a gente vai usar, né, quando trabalhar movimento circular no campo magnético, tá? Na próxima aula a gente vai ver campos cruzados, relação carga-massa, mas eu vou deixar para a próxima aula. Acho que vai ser mais curto, a gente termina e eu já passo os exercícios desse capítulo, segunda-feira, para a gente, né, dar um gás agora. Ok, pessoal? Vou fazer a chamada. Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Porque dentro do meu coração. Eu tenho guardado pra te dar. São tuas até morrer. Mas mistérios. Adenilson. André Luiz. Cintia Henrique.
Tudo certo aí, pessoal? Estão vendo a chamada? Professor Denis está aqui. Eu tô Oi? bem. Quem é que respondeu aí? A Denilson, minha chamada aqui deu uma caída aqui. Tranquilo. André e Cíntia não, né? Danilo Pinheiro. Presente. Denise Cristina. Presente. Isso serve para você. Eduardo Avancini. Presente. Eric Mike. Gabriel Henrique. Gideon Felipe. Gustavo Christian. Gustavo Lucas. Presente. Helder Vieira. João Vitor de Moura. João Vitor Miranda. Jonathan Fraga. Caroline Barcelos. Marcos Ian. Marcos Vinícius. Matheus Wesley. Presente. Matheus Wesley. Presente. Nicolas Garcia. Presente. Otávio Luiz. Presente. Pedro Augusto Cac. Pedro Henrique Cordeiro. Rafael Moraes. Pedro Henrique Cordeiro. Rafael Tales. Rogério Souza. Thiago José. Wagner Alexandre. Warley Pereira. Presente. Falta inválido. Número de próximo aluno. Cintia Henrique. O que aconteceu com essa Cintia? De novo deu pau na chamada dela. Pessoal, vou passar a mecânica de novo aqui rapidinho, tá? Adenilson já Presente. respondeu. André Luiz. Acho que não tá aí.
Cíntia, não. Danilo Pinheiro. Presente. Denise Cristina. Eduardo Avancini. Eric Mike. Gabriel Henrique. Que eu lembro, eu vou falar mais rápido. Acho que não tá. Gideon não tá. Gustavo Christian. Acho que não tá. Gustavo Lucas, não. Helder, não. Se eu marcar o seu aqui, você fala, tá, pessoal? Eu tô presente, Gustavo Lucas. Ah, desculpa, Gustavo. É o Christian que não tá. Helder, acho que não respondeu. João Vitor de O Helder Moura. colocou no chat. O Helder? Ah, Professor, beleza. respondi, estou presente. Desculpa, se vocês puderem me ajudando aí. João Vitor de Moura. João Vitor Miranda. Jonathan Fraga tá aí. Caroline respondeu no chat. Marcos Ian não respondeu. Marcos Vinícius não respondeu. Matheus Wesley também não. Não, Matheus Wesley respondeu? Não respondi. Ah, Respondi. respondeu. Respondeu. Eu perguntei duas vezes ainda. Nicolas, eu vi que respondeu e saiu. Otávio Luiz. Tô aqui. Pedro Augusto Cac não respondeu. Cordeiro respondeu. Rafael Moraes não respondeu. Thales respondeu. Rogério Souza. Tiago José mandou no chat. Wagner Alexandre não respondeu, nem o Arley. Respondi sim. Oh, Wagner desculpa. O Arley. Wagner também? também. Ô, gente, me perdoa então. Mas é porque eu fui no finalzinho, eu achei que não tinha. Se der pau aqui, vou ver o que tá acontecendo. Ah, peraí, caramba. Ah, não, mas aí vai dar bom. Eu não marquei aula geminada não, mas eu volto lá depois e ponho a segunda falta. Beleza, pessoal da mecânica tá liberado, tá? Obrigado. Ah, 11/6, cadê? 11/6, 11/6. Alexander. Presente. Brenda Stanley. Presente. Breno Luiz. Caio César. Cecília Manoel. Presente. Jonathan Diego. Presente. Felipe Silva. Everton Prado já respondeu. Felipe Silva. Gabriel dos Anjos. Presente. Gabriel Kevin. Gilson de Souza. Presente. Ô Gil, você tá matando a aula hoje que eu te zoei aí, você nem prestou atenção, né? Cheguei atrasadão, mandei no chat aí. Não, depois que você mandou no chat que eu falei com você aqui, mas depois eu falo, deixa eu terminar a chamada aqui. Guilherme Leon. Presente. Jonathan Diego. Já tinha dado. Porque eu não tô conversando mais sobre futebol mais, não. Eu larguei. Foi o Guilherme Leon que respondeu aí agora? Sim, sim. Igor Taveira. Jaelson Gabriel. Presente. Jennifer Heloísa. Presente. Igor Taveira respondeu. Juan Said. Presente. Júlia Cristina. Presente. Karine de Aguiar. Presente. Larissa Batista. Letícia Gabriele. Presente.
Lucas Henrique. Presente. Lucas Alves. Presente. Marcos Augusto. Mariana Gomes. Presente. Natália Steffen. Natália Xavier. Pedro Henrique Dias. Presente. Pedro Henrique Oliveira. Rian tá aí. Thiago Henrique. Presente. Thiago Viana. Presente. Vitor Hugo Silva. Presente. Vitor Hugo Souza. Vinícius Pereira, ok. O Arley, ok. Professor, Oi. eu mandei ali no chat, você não viu não, Felipe Silva. Ah, porque eu já tinha acabado a mecânica. É mecânica, não é? Não, é automação mesmo. Automação mesmo? É, Foi mal, Felipe. tranquilo. Resolvido. Olha lá. Pessoal, tá liberado, tá? Na semana passada aconteceu com mecânica, hoje foi com automação. Não vou repetir a de automação, não. Tá bom? Deixa eu ver o que que aconteceu aqui. Pessoal, obrigado, tá? Pela aula, pelo tempo. Fiquem com Deus. Vou parar aqui a gravação. E até a próxima aula. Boa noite, Thiago. Boa noite.